O que levou Judas a trair Jesus? Escolha própria ou predestinação? É o tema do nosso novo vídeo. Antes de abordar o assunto, quero agradecer a você que é inscrito aqui no canal, ter deixado seu like, seu comentário, ter compartilhado com seus amigos e familiares, para que todos juntos possamos pregar o Evangelho e ter orado pela minha vida. Que Deus os abençoe. Fica aqui minha eterna gratidão. Amados irmãos, o que levou Judas a trair Jesus? Uns acreditam que foi escolha própria, é o que eu também acredito, e outros a predestinação, é o que eu não acredito e muitos também não acreditam. Então, à luz das Sagradas Escrituras, observamos por que Judas traiu Jesus. Primeiro, porque ele quis. No que ele quis trair a Jesus, isso não faz Deus responsável. Ou seja, Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolha. Então, observamos, amados irmãos, quando abrimos a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 13, verso 2, veja o que é que está escrito. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Ou seja, ele traiu Jesus porque ele quis, em primeiro lugar. Em segundo lugar, observamos que ele não blindou seu coração com a palavra, mas permitiu que Satanás entrasse no seu coração. Quando abrimos a Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso 27, está escrito que não devemos dar lugar ao diabo. E tem pessoas que têm dado lugar ao diabo. Devemos dar lugar ao Espírito Santo de Deus para reinar em nossos corações, o qual nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos guia a toda a verdade. Porém, observamos que as pessoas dão mais lugar ao diabo do que ao próprio Deus. Já quando se lê o Evangelho de Judas, que é um livro apócrifo, onde dizem os especialistas que o autor foi o próprio filho de Judas, fala que Judas relata, neste livro, narrado por seu filho, ou escrito, podemos dizer assim, que ele foi escolhido pelo próprio Jesus para essa missão tão importante que era de entregar o Filho do Salvador. Mas não temos base bíblica para isso, apenas é um relato de um livro apócrifo. E se você perguntar, amados irmãos, o que diz as Sagradas Escrituras sobre Judas? De fato, para que Judas foi escolhido? Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 3, e lemos ler do versículo 13 ao 19. Marcos, capítulo 3, do 13 ao 19. Diz o verso 13, e subiu ao monte, se referindo a Jesus, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Em primeiro lugar, Judas foi chamado até Jesus porque Jesus queria Judas ao seu lado. Verso 14, e nomeou os 12 para que estivesse com eles, os mandassem a pregar. Então, além de querer estar ao lado, Jesus querer que Judas estivesse ao seu lado, também foi nomeado como apóstolo para pregar as Santas Escrituras. Foi esse o papel de Judas que Jesus queria para a vida dele. Verso 15, e para que tivesse o poder de curar enfermidades e expulsar os demônios. Amados irmãos, vimos que ele não foi escolhido para atrair Jesus, foi escolhido para estar com Jesus, para pregar a palavra de Jesus, ser revestido de poder e autoridade para expulsar os demônios e curar as enfermidades. E no verso 16 ao 19 do capítulo 3 de Marcos, fala o nome dos demais apóstolos, sendo o verso 19, destacando o nome de Judas Iscariotes, o que o entregou. Amados irmãos, e você pode perguntar, irmãos, mas as referências bíblicas que se referem a seu respeito? Veja só, dentre as tais, Salmo 109, verso 8, Salmo 41, verso 9, Zacarias 11, 12, são previsões, ou seja, revelações de Deus, e não determinismo divino, como alegam alguns que creem na predestinação, pois a predestinação é algo muito polêmico. A predestinação, ela tira toda a responsabilidade humana, pois sabemos que temos o livre-arbítrio. Muitos não creem que temos livre-arbítrio, mas nós respeitamos as pessoas que não creem, como também elas têm que respeitar em nós que cremos. Então, a predestinação, ela tira toda a responsabilidade humana e joga tudo para Deus. Veja que absurdo. É isso que eles alegam. Para você entender melhor esse assunto aqui que falamos, aqui no canal tem um vídeo com o tema Judas. Assista um pequeno vídeo, dá para você ter uma compreensão melhor do assunto. E em especial assista o vídeo Calvinismo e Arminianismo. O vídeo Calvinismo e Arminianismo também é um vídeo muito pequeno. Está relacionado com esse assunto e você terá uma compreensão melhor. Então a predestinação é algo bem polêmico. Então seria Deus responsável por tudo? Ele está no controle, sim. Ele é soberano, porém ele nos deu o livre-arbítrio. Então temos que ter cuidado, amados irmãos. Tirar a responsabilidade do homem, jogar tudo para Deus. Tome muito cuidado. Então observamos, voltando a falar do nosso assunto, que Jesus Cristo, ele investiu em Judas, chamou ele para ser um dos seus apóstolos. Diz a Bíblia em Mateus 26, 50, que Jesus chamou ele de amigo, ou seja, ele era apóstolo de Jesus, ele era amigo de Jesus. Porém, amados irmãos, Judas, feito eu falei aqui, ele não se blindou com a palavra, ele dava
lugar ao inimigo. Veja o que aqui diz João, capítulo 12, do 4 ao 6. Veja que texto forte. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de trair, disse: por que não se vendeste um unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Veja que diz o verso 6 de João 12. Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que se ali lançava. Ou seja, ele era o tesoureiro da igreja. Podemos falar isso. Então ele era ladrão, ou seja, ele não tampava as brechas, como dizemos esse jargão aqui no meio evangélico. Ele dava muita legalidade da sua vida a Satanás. Então tudo isto foi acarretando, o demônio entrou, fez uma confusão na mente dele, podemos falar isso, o induziu. Ao invés de ser direcionado pelo Espírito Santo, ele foi induzido por Satanás e nisto ele traiu Jesus, chegando a entregar Jesus. Então observamos, conforme lemos em Marcos capítulo 3, verso 15, que ele foi revestido de poder para curar enfermidades e expulsar demônios. Mas observamos que ele expulsava o demônio que estava na vida das pessoas, porém não expulsava os demônios que estavam na vida dele. Então tome muito cuidado, serve de alerta também para nossas vidas. Então, amados irmãos, e no Salmo 109, verso 17, diz o seguinte, esse salmo fala a respeito de Judas, né? Veja que fala que ele amou mais a maldição e ela lhe sobrevenha, não desejou a bênção e ela se afaste dele. Então ele amou mais a maldição, deu lugar a Satanás, ele roubava, ou seja, ele não valorizou o que ele deveria valorizar, que era estar ao lado de Jesus, fazer simplesmente o que Jesus queria que ele fizesse. Então, o que levou Judas a trair Jesus? Escolha própria ou livre-arbítrio? Livre-arbítrio não, perdão. Escolha própria ou predestinação? Simplesmente foi a escolha própria. Vimos isso aqui à luz de alguns textos das Sagradas Escrituras. Alguns versículos que eu citei aqui, deixarei na descrição do vídeo para que você leia depois com mais calma. Mais uma vez, agradecer a você que tem nos ajudado aí, deixando um like, compartilhado, se inscrevendo no canal e orando pelas nossas vidas, pois todos sabem que aqui não buscamos fins lucrativos, nós trabalhamos, eu e minha esposa trabalhamos, mas sim buscamos levar a palavra de Deus aos lares, levar as pessoas a compreender melhor as Sagradas Escrituras e ter um relacionamento com Deus e com o seu próximo. Um forte abraço, meus irmãos, que Deus vos abençoe.